Querido, você sabia que a Igreja de Cristo tem a sua origem na presciência de Deus? E que a presciência de Deus é um atributo incomunicável? E através deste atributo, Deus não comunica com o ser humano. Presciência é o conhecer de antemão, é o conhecimento prévio. E a presciência de Deus é campo impenetrável, é imperscrutável. Não adianta o homem tentar penetrar, porque ele vai à loucura. É campo fechado. E a Igreja de Cristo, ela tem as suas origens essenciais na presciência de Deus, antes da fundação do mundo. Lá no primeiro século, nós vemos as origens existenciais da igreja. Lá ela nasce existencialmente, mas as suas propriedades essenciais estão na presciência de Deus. Você observa que isto se contrapõe à filosofia existencialista. O pai do existencialismo ateu, chamado Jean-Paul Sartre, proeminente filósofo, ele diz que a existência precede a essência. Primeiro, você é lançado no mundo. Depois, você vai construir a sua essência. Observa que para a tradição judaico-cristã, não. A essência precede a existência. Então, o que é igreja? Igreja é um projeto oculto na presciência de Deus. E este projeto, este mistério, este enigma indecifrável, este enigma que esteve oculto anos e gerações, Deus tornou conhecido aos santos. Vem aqui rapidinho fazer uma leitura de Colossenses, capítulo 1, versículo 26. E antes vamos nos reportar lá Apocalipse 11:13, onde diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então você observa que no entendimento humano, o Cordeiro morreu no primeiro século. O Cordeiro foi imolado no primeiro século. Mas na presciência de Deus, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Só que a presciência de Deus foge os limites da compreensão humana, porque é campo impenetrável. Entendeu? Quando Paulo escreve lá aos Efésios, logo no capítulo 1, ele fala sobre eleição antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Então isto fala de presciência, que a gente foca muito na soberania de Deus. A gente esquece que ele é também presciente. É soberano, tudo bem, mas a presciência a gente negligencia. Agora veja o que Paulo diz aqui. O mistério, Colossenses 1:26. Vamos fazer uma leitura conscienciosa deste texto, porque a conscienciosidade é a capacidade de acertar o alvo. Aí uma leitura com conscienciosidade envolve discernimento, né? Envolve racionalidade, envolve imparcialidade. É isso? E o texto aqui, ele é um tanto que complexo. Então, por isso é que requer uma leitura, um estudo consciencioso.
Paulo diz: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi revelado aos santos. Mas, queridos, você já observou que para a gente vislumbrar a exuberância da igreja, a grandiosidade da igreja, não precisa desmistificar alguma coisa? É preciso tirar o misticismo, tirar o engano, tirar alguns mitos. É preciso desmistificar e demitologizar alguma coisa. Esse mistério que Paulo se refere aqui, era um mistério que estava oculto durante séculos e gerações. E vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, chegando à dispensação da graça, Deus pega esse mistério, este enigma, e torna acessível aos homens. Ele manifesta esse mistério, que antes era inacessível, era inobservável, era um enigma indecifrável. Agora ele pega esse enigma e revela aos santos. Às vezes quer dizer aqui, olha, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus fez conhecer as riquezas da glória. E as riquezas da glória, Paulo chama aqui de Cristo em nós, esperança da glória. Agora veja a lógica deste raciocínio. Em Cristo é um tesouro, Paulo diz aqui, de sabedoria e de conhecimento e de riquezas insondáveis. Mas a igreja é Cristo em nós, esperança da glória. E então a igreja é detentora de um tesouro de sabedoria, de conhecimento e de riquezas insondáveis. Entendeu, queridos? Aí ele fala aqui, olha, nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. E o que é a igreja? Qual o significado essencial, o significado sublime e abrangente da palavra igreja? Cristo em nós, esperança da glória. E quando você tem esta conscienciosidade de que a igreja é Cristo em nós, esperança da glória, a sua vida passa a ser, o espaço de sua vida é só de Jesus, é uma exclusividade dele. Não tem espaço para legalismo, para sectarismo, para fanatismo, para intolerância religiosa, não tem espaço. Porque o espaço de Cristo é indivisível, é inegociável. E Jesus Cristo disse que o mundo veja neles a glória que tu me deste. Então, a igreja não é um grupo hierarquizado, institucionalizado. Igreja é o corpo de Cristo. E observa que o corpo tem vários órgãos, mas trata-se de uma unidade. Corpo não é uma hierarquia, corpo é uma unidade. Os membros são vários, mas o corpo é um. E os membros trabalham de forma simultânea e harmônica. Aí Paulo chama aqui de Cristo em nós. É o que ele disse que é a igreja. Então, para a gente entender melhor este texto aqui, para ele tornar mais assimilável, é preciso a gente se reportar à carta que Paulo escreve à igreja da Galácia. Paulo disse assim: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Observa que ele está colocando o verbo viver na voz passiva, não ativa. Porque se ele fala assim, eu vivo em Cristo, não mais vive Cristo, ou então Cristo seria
adequável, ele teria que se adequar à vontade humana. Mas, no entanto, ele fala, é Cristo que vive em mim. Ele vive em mim, de forma que não mais vivo eu. Então, este fenômeno extraordinário, este fenômeno denominado de igreja, que significa Cristo em nós, este fenômeno, ele traz algumas implicações profundas. A primeira implicação é o esvaziamento do ser. Porque se Cristo vive em mim, não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Então, o que se deduz, o que se infere disso aí? De que é preciso um esvaziamento de quê? Daquilo que é inerente à natureza humana. Para revestir-se de Cristo, é preciso esvaziar da presunção, da arrogância, da altivez, do orgulho, da autossuficiência. Entendeu? Porque não é ele, não sou eu, é ele quem vive em mim. Então a minha vida tem que refletir Jesus. Não Jesus refletir a minha vida. Porque ele exerce domínio sobre o meu ser. Outra implicação que este fenômeno, que é Cristo em nós, que resulta em igreja, outra implicação radical que ele traz é o desapego, o desvencilhamento das coisas materiais. Paulo disse aqui, olha, que nele, em Jesus, existe um tesouro de sabedoria, de conhecimento e de riquezas insondáveis. Então, Jesus é um tesouro. Paulo diz aqui, numa linguagem metafórica, que ele é um tesouro de sabedoria e conhecimento e riquezas insondáveis. E ele está em mim, em você, e nós formamos a igreja. Então a igreja, ela é depositária de um tesouro de riqueza. A igreja é detentora de um tesouro de riquezas insondáveis. Então o que você infere, o que se deduz disso aí? Se deduz que existe um desapego de coisas materiais. Um desapego de coisas materiais. E Paulo disse aqui, olha, que ele está, não é entre vós, é Cristo em vós. Esperança da glória. É Cristo em vós, esperança da glória. E Paulo explica aqui, olha, por que ele traz este ensinamento à igreja de Colosso. Por quê? Porque havia ali muitas teologias especulativas, muitas deturpações, muitas especulações. E ele fala aqui, ó, eu digo a vocês essas coisas, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, com malabarismo exegético, tentando distorcer, deturpar o significado da palavra igreja. Porque tem gente que é assim, né? Faz aquele malabarismo exegético todo para tentar dar um novo sentido a Apocalipse 13:8, para dar um novo sentido a Efésios capítulo 1. Tenta desconstruir o que já está construído. Então Paulo adverte, eu trago este ensinamento para quê? Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, tentando negar essas verdades, distorcer o significado da palavra igreja. Queridos, então, o que é a igreja no seu sentido essencial, no sentido sublime da palavra, no sentido mais abrangente da palavra? O que é igreja? É Cristo
em você, é Cristo em mim, é Cristo em nós. Esperança de Deus.